Salmo 118, versículo de número 17. Repita comigo, por favor. Não morrerei, mas viverei e cantarei as obras do Senhor. Outra vez, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Se você puder vir para a pessoa que está do seu lado e dizer, eu vou é viver. Eu não vi ninguém falando nada. Eu vou é viver. Diga comigo, eu vou é viver. Ou tem alguém querendo morrer aqui? Tem não, glória a Deus, aleluia. Queridos, o salmista, em meio às lutas e adversidades, ele declara esse cântico, essa poesia, essa palavra profética, quando ele diz, eu não vou morrer, eu vou viver, eu vou contar as obras do Senhor. Essa palavra, ela é uma profecia de esperança. Essa palavra é uma profecia que abala o inferno, que repreende os cordéis da morte e traz vida sobre nós. Eu sempre digo às pessoas que me cercam, ao meu círculo de conversas, de amigos, aos familiares, que viver é difícil, morrer é fácil. Tem pessoas que gostam de murmurar, de reclamar da vida, de falar das coisas difíceis da vida. Mas se fosse fácil viver, ninguém morria. É muito fácil morrer e é difícil viver. Todos os dias nós deparamos com notícias de pessoas que morreram, pessoas idosas, pessoas de meia idade, pessoas novas, jovens, crianças. Nós vimos nos noticiários que não importa a idade, não importa a cor, não importa o credo, não importa se é rico, se é pobre, se tem dinheiro emprestado ou se tomou dinheiro emprestado. Coitado do banco que empresta dinheiro para alguém e ele morre, não é assim? E não tem bens para deixar para os herdeiros pagar. O banco vai ficar no prejuízo, porque morrer é muito fácil. E não interessa se a pessoa está vivendo no auge da fama ou se ela está vivendo num calabouço. Não interessa se a pessoa está sonhando, projetando, ou se está desanimada, parada. A morte é um desafio que nós precisamos enfrentar a cada dia. É por isso, queridos, que o Espírito Santo me traz essa palavra para comunicar ao seu coração nesta noite, porque eu quero que você entenda que a vida, ela é marcada por batalhas, a vida é marcada por momentos de medo, por situações que nós pensamos que não vamos resistir. E pior do que morrer fisicamente e ser sepultado lá no Porto Seguro, ou lá no Bonfim, ou lá no Cemitério da Paz, é os mortos ambulantes, aqueles que, apesar de estarem respirando, não sonham mais, não projetam mais, não adoram mais, não glorificam mais. A morte, queridos, emocional e espiritual, ela é muito pior do que a morte física. E talvez seja nesse sentido que o salmista Davi escreve dizendo: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Eu imagino que alguém olha para Davi e diz assim: não vai tocar mais essa harpa, não vai escrever mais salmos, não vai mais sair na frente do exército de Israel, não vai mais cantar louvores a Deus, não vai diante da arca do Senhor, não vai adorar ao Senhor. Enquanto estão tramando
a morte de Davi, Davi profeticamente entra na presença de Deus e diz: não morrerei, mas viverei, e vou contar as obras do Senhor. O que nos faz viver em plenitude são os objetivos. Davi diz: eu vou viver. Viver para quê? Para contar as maravilhas do Senhor, para contar as obras do Senhor. Quando nós perdemos a motivação, quando nós perdemos o objetivo, quando nós não temos para onde olhar, quando nós não temos aonde queremos chegar, quando nós não temos mais o que queremos conquistar, nós começamos a morrer, e nós lutamos dia e noite, noite e dia, contra os ladrões de sonhos, contra os ladrões de objetivo, contra os ladrões, querido, daquilo que nos motiva a viver. Quando eu olho para alguns personagens bíblicos, eu vejo que eu não sou o único nessa guerra pela vida. Eu vejo que você não é a única, que você não é o único na guerra pelos objetivos dessa vida. Homens e mulheres de Deus também enfrentaram desafios, e como Davi, precisaram tomar a decisão de não morrer antes do tempo, de não morrer emocionalmente, de não morrer espiritualmente, mas de acreditar que Deus ainda tinha projeto com eles. E quando eles tiram o foco do que é terreno, tiram o foco do que é humano, tiram o foco do que é passageiro e colocam o foco naquele que é o dono da vida, o Jeová Nissi, a nossa bandeira, aleluia, a morte precisa sair da frente para dar lugar à vida, aleluia, e aquele que é o escolhido de Deus vai passar e vai contar as maravilhas do Senhor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus, aleluia. Eu começo a olhar a vida de José, e José tinha tudo para morrer aos 17 anos. Imagine você numa casa onde você conta os seus sonhos para 11 irmãos, e todos os 11 irmãos se levantam contra você. Todos os seus irmãos agora passam a te odiar e querer a sua morte. Eu até aprendi com José, pastor Jarbas, que talvez o lugar mais perigoso de se contar sonho é a mesa com os irmãos. É difícil falar de coisas impossíveis com os irmãos. É difícil sonhar um sonho alto para quem acostumou a viver embaixo. É difícil querer ser águia com quem costumou a viver com os urubus. É difícil querer ser águia com quem acostumou a voar com as galinhas, aleluia. E talvez, meu querido, você sofra porque contou um sonho para alguém que não pode entender o que Deus revelou ao seu coração. José contou o sonho para os irmãos, aí um dia ele vai visitar os irmãos do campo, pastoreando o rebanho de Jacó, e os irmãos dizem: lá vem o sonhador bom, o que a gente vai fazer com ele? Simeão, Levi, que eram sanguinários, disseram: vamos matá-lo e vamos ver o que vai acontecer com os sonhos dele. Presta atenção, queridos, olha o que os irmãos dizem: vamos matá-lo e vamos ver o que vai acontecer com o sonho dele. Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, o que incomoda o inferno, o que incomoda os teus inimigos, não é a sua pessoa, não é a roupa que você veste, não é o penteado do seu cabelo, não é o tom da sua voz, mas o que incomoda o inferno, os teus inimigos, é os sonhos de Deus que você carrega dentro de você, aleluia. É o sonho de Deus que você carrega dentro de você. O inimigo não quer nos matar, queridos, pela cor da nossa pele, pelo bem material que nós temos, não quer nos matar pelo tom da nossa voz, mas quando vê que dentro de nós tem uma semente de Deus, tem um sonho de Deus, tem um projeto de Deus, ele se enfurece e quer destruir os sonhos de Deus no nosso coração. Pega o José e joga na cova. Era para José dizer: acabou, vou desistir,
vou jogar meu sonho fora, vou morrer. José, queridos, foi agora condenado, mas José está dentro da cova e está gritando: Rubens, me tira daqui, Rubens, me tira daqui, Rubens, me tira daqui. Sabe por quê? Um sonhador não pode desistir, lá no fundo do poço, mas ainda vai gritar. Judá decide: vamos tirar ele da cova, mas vamos vender para a caravana de ismaelita que estão comprando escravo e levando para o Egito. Pega José e diz: agora eu quero ver se o sonhador da túnica de várias cores, que queria ser o líder, que queria ser o governador, vai conseguir alguma coisa além de ser um escravo. Só, querido, que um escravo cheio de Deus, ele transforma a escravidão num serviço de excelência e impacta quem está à sua volta. Eu vou repetir: um escravo cheio de Deus, com sonhos de Deus no coração, transforma o ambiente onde ele está num ambiente de excelência e impacta o coração daquele que o cerca. José vai para dentro da casa de Potifar, e onde tinha 10 virou 100, onde tinha 100 virou 1000, onde tinha 1000 virou 10.000, onde tinha 10.000 virou 100.000. E Potifar, olha que escravo diferente, que escravo cheio de graça, que escravo cheio da bênção. Minha casa melhorou, minha casa prosperou, aleluia! Glória a Deus. E ele olha: não é mais escravo, vai ser chefe, vai ser governador da minha casa, vai ser o mordomo mor da minha casa. E José começa a governar a casa. Sabe por quê? Porque quem tem essa centelha de vida na alma, no coração, ele não morre com as circunstâncias, mas ele transforma a circunstância para glorificar o nome de Deus. O inferno ficou revoltado com o que tinha dentro de José, e levanta uma adúltera, a esposa de Potifar, diz: seduza, mata pelo pecado, destrua pelo pecado, porque o pecado é o aguilhão da morte. Quer matar José pelo pecado, mas José diz: não pecarei contra o meu Deus, não vou ofender o meu Deus. A mulher então diz: se você não vai pelo pecado, vai morrer pela calúnia. Levanta a calúnia, chama o seu marido. O marido decide: vou colocar José na prisão. José chega na prisão e diz: isso aqui é o quê? Uma prisão? Era, porque agora vai ser a minha casa. Onde está suja eu vou limpar, onde tem telha de aranha não vai ter mais. Aleluia. Esse negócio aqui vai mudar, vai virar um local de visita, e a gente vai ter prazer de estar aqui. Alguém chamou de masmorra, alguém chamou de prisão, mas a presença de Deus vai estar neste lugar. E lá na prisão, querido, José ainda continua sonhando, porque a prisão não pode matar os sonhos de quem sonha os sonhos de Deus. Essa guerra que você enfrenta, essa batalha que você enfrenta, não é para destruir o seu físico, mas é para destruir o sonho de Deus dentro de você. É aí que você precisa transformar o ambiente onde você está com a glória de Deus, porque José disse: eu viverei e não morrerei. E quem tem, queridos, essa chama da vida, quem tem essa vontade, que é uma vontade do Espírito, que é movido pela fé, ele vai continuar resistindo à morte. E eu já disse para vocês que pior do que morrer fisicamente é morrer emocionalmente e espiritualmente. Aí José está preso, mas José revela os sonhos do copeiro e do padeiro. E José diz para o copeiro: quando você estiver lá no palácio entregando o cálice da mão de Faraó, fala de mim para Faraó. Quem tem cabeça de príncipe pode até estar na prisão, pode até ter rótulo de escravo, mas pensa como príncipe. José estava na prisão, mas está pensando em palácio. Agora tem gente que está no palácio e está pensando na prisão. Tem gente que está no lugar de honra e está pensando no lugar de desonra. Mas José estava na prisão pensando no palácio. Fala para Faraó de mim. Alguém poderia dizer: mas falar de um prisioneiro para Faraó? Falar do escravo hebreu que trabalhava na casa de Potifar, foi condenado
por tentar a mulher de Potifar e está presa e quer que fale de você para Faraó. Queridos, as calúnias, as setas que foram lançadas para matar José, chegaram aqui e bateram na couraça da justiça e voltaram, porque José disse: eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, aleluia. Deus está dizendo para você: pode te caluniar, pode te levantar contra você, pode trazer armadilha contra você, mas grite: eu vou viver, porque o projeto de Deus não morre antes do tempo, antes da hora, aleluia. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Eu vou repetir porque é profético. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Puxa o fôlego aí, minha irmã. Faz assim, ó. Inspira e respira. Está vivo. Tem fôlego aí, aleluia. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Agora, tem um personagem na Bíblia que eu aprendo muito com ele, e eu sempre falo, quando tenho oportunidade de ministrar, que a maior arte da vida é a arte de se manter vivo. E nós precisamos desenvolver essa arte de nos manter vivos. Aí eu aprendo com Davi, queridos, pelo menos duas coisas. Tem hora que você tem que enfrentar a morte, e tem hora que você tem que fugir da morte. Lá no campo, Davi está pastoreando as ovelhas. Vinha o urso e o leão, o que ele fazia? Enfrentava e matava o urso e o leão. Davi podia ser devorado pelo urso e pelo leão, sim ou não? Sim. Ele está enfrentando a morte, está segurando na barba da morte e dizendo: aqui não morte, nem eu nem minhas ovelhas, nem eu nem as ovelhas que meu pai me confiou, aqui não tem nada para você. Eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, aleluia. Quando Davi sai do campo, vai para o exército, vai visitar seus irmãos, tem um gigante ameaçando, amedrontando, enfrentando o exército do Senhor. E Davi então vê aquele gigante com toda aquela arrogância. Ele diz: não pode, não dá. Esse exército aqui, o exército de Deus vivo, está sendo ameaçado por um gigante. Isso não é possível. E Davi chega para o comandante do exército de Israel e diz: quem é esse gigante? Não tem ninguém para lutar com ele. Fala para Saul que eu vou enfrentá-lo. O gigante tinha 3 metros de altura. A lança do gigante também tinha 3 metros de comprimento. O gigante tinha escudo. O gigante tinha ajudantes que carregavam as suas armas. Era impossível que um menino, apenas com uma funda, vencesse aquele gigante. Mas ele diz: ó morte, você se agigantou e vem contra mim com lanças, vem contra mim com flecha, mas eu vou a ti em nome daquele que é o Senhor dos exércitos, o dono da vida, aquele que criou todas as coisas. E Davi se levanta para vencer o gigante, para destruir o gigante. Davi enfrenta a morte e vence a morte mais uma vez. Mas chega um momento, queridos, que Saul se levanta contra Davi e pega todo o seu exército e coloca contra Davi. E quando Saul se levanta contra Davi, o que Davi faz? Vai enfrentar Saul? Sim ou não? Não. Saul tinha autoridade dada por Deus. Saul tinha autoridade sobre Davi. Então Davi decide não enfrentar Saul. Ele pergunta para Jonatas: veja como está o coração do seu pai, se ele quer realmente me matar, porque se ele quiser me matar, o que eu vou fazer? Eu vou fugir. Presta atenção, tem hora que você tem que enfrentar a morte. Quando você, por exemplo, está doente, pegou uma bactéria, um vírus, um protozoário, ou mesmo uma outra enfermidade, uma disfunção renal, hepática,
uma disfunção coronária, uma disfunção no órgão do seu corpo, e você procura um médico, o médico diz: olha, vai ter que ficar internado, vai ter que tomar o medicamento A, B ou C, vai ter que fazer a cirurgia. É o momento que você pode fugir? Não, você tem que enfrentar. Mas como enfrentar a morte? Enfrenta-se a morte com fé, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu me lembro do ano de 1999, quando eu estava dirigindo uma grande igreja no estado do Pará, uma igreja com mais de 600 membros, e ali dirigindo aquela igreja, muita correria, muito trabalho, ainda trabalhava numa metalúrgica, e eu estava pintando a igreja e usando muita tinta óleo, aspirando aquele cheiro. Quando chegou a noite de sábado, depois de um grande mutirão, eu tive uma febre. Dormi, acordei, tomei o medicamento, a febre passou, suei. Domingo eu fui para a igreja, preguei na igreja, suei, preguei. 2 horas da manhã de segunda-feira, acordo com febre novamente. Eu tinha que ir para o serviço da terça-feira, trabalhar, estava saindo de uma folga, ia voltar para o trabalho, mas aí eu disse: eu vou ao médico para ver por que estou tendo febre. Aí eu fui ao médico. Quando chegou o médico escutou o meu pulmão e disse: vamos fazer um raio-x. Quando fez o raio-x, o pulmão esquerdo não apareceu no raio-x, apareceu apenas uma mancha muito grande, e o médico diz assim: olha, vou te internar agora, seu pulmão está cheio de água. E aí eu fiquei internado naquele hospital, tomando medicamento por 3 dias, e a infecção não recuou. Depois de 3 dias, o médico diz: vou ter que furar o seu pulmão para drenar. E eu disse: tudo bem, doutor, e está tranquilo. E ali o médico veio, num dia, fez um corte aqui na minha costela, e pegou uma mangueira com a ponta, fez uma ponta na mangueira, e pegou as 2 mãos assim, e empurrou aquela mangueira com força. Pelo raio-x, aquela mangueira fica apenas 1 ou 2 centímetros de distância do coração, pegando lá no pulmão, e saiu aquela água, quase 2 litros de água que estava ali no meu pulmão. E eu fiquei ali por 10 dias naquele hospital. Mas sabe o que eu entendi? Eu estava trabalhando demais, e Deus estava me fazendo descansar e parar, aleluia, para que Ele pudesse renovar as minhas forças. Mas não para por aí. Quando o médico, ele passou todo aquele momento, ele disse: rapaz, eu fiquei admirado com você, porque esse problema é muito grave. Você poderia ter morrido desse problema, e você é o único que nem xingou a minha mãe quando eu coloquei aquela mangueira no seu pulmão. A sua fé, o seu jeito de reagir te fez ser curado rapidamente. O que eu aprendi? Quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que nem um segundo da nossa vida, queridos, fugirá do controle de Deus, e nós enfrentamos a morte, aleluia, na certeza de que o dono da vida está conosco para nos dar a vitória, aleluia. Então Davi enfrenta, mas no momento de fugir, Davi foge. Davi vai para o deserto, Davi vai para a caverna, Davi vai para Ziclag. Queridos, quando Davi vai para Ziclag, a Bíblia diz primeiro que ele vai para o meio dos filisteus. Aí Davi chega diante do rei Ax. Aí o rei Ax olha para Davi e fala assim: olha, foi esse cara que matou nosso gigante, está na nossa mão, vamos matá-lo agora. Quando Ax fala assim: vamos matá-lo agora, o que Davi faz? Viverei e não morrerei. Davi acha a primeira parede, o primeiro tijolinho, e começa a roer os tijolinhos, começa a babar nos tijolinhos, começa a fazer o rosnar ali. Ax olha e fala: por que vocês estão trazendo gente doida para o meu palácio? Tira esse doido daqui, manda ele embora, porque eu não quero gente doida aqui no meu palácio não. Imediatamente o soldado tira Davi dali, e Davi escapa com vida. Tem gente que morre porque é ignorante demais, é bobo demais, quer enfrentar quem ele não pode enfrentar, quer enfrentar no momento errado, na hora errada, com a arma errada, a pessoa errada. Você
precisa, querido, saber a hora de enfrentar e a hora de fugir. Para Davi não era a hora de enfrentar, era a hora de fugir. Ele estava fugindo de Saul e agora estava fugindo do rei Aques. Por quê? A palavra de Davi, o pensamento de Davi era: eu viverei e não morrerei, e contarei as maravilhas do Senhor. Aleluia! Nós temos que fugir quando somos ameaçados. Nós temos que fugir quando o inimigo é maior do que nós. Nós temos que fugir quando Deus não nos dá ordem para lutar contra aquele inimigo que está nos enfrentando. Não é feio fugir da morte. O feio é morrer por impiedade. A Bíblia diz que o ímpio abrevia os seus dias, mas o sábio, o prudente, ele vê o mal e foge. Ele vê o mal e foge. Então o mal é onde está a morte, é a precipitação. É por isso que nós precisamos tomar a decisão de sermos diligentes, prudentes, para enfrentar ou para fugir no momento correto, sempre confiando naquele que colocou os sonhos no nosso coração. Eu preciso caminhar, queridos, com esta palavra, mas eu quero te dizer: se você tiver que desapegar de alguma coisa, desapega. Se você tiver que gastar alguma coisa, gasta. Se você tiver que cortar relações com alguém, corta essas relações, foge. Gente tóxica mata você, gente tóxica te contamina, gente tóxica te deprime, gente tóxica quer colocar você para baixo. Eu tenho colegas que nunca saíram da posição porque está perto de gente tóxica e passou a aceitar aquilo que os outros impunham sobre ele. Pessoas capazes, pessoas inteligentes, pessoas que trabalham, pessoas que fazem, mas que aceitam o rótulo que alguém coloca nele. Olha, esse aí não sabe nada. Olha, esse aí tem esse defeito. Olha, esse fulano aqui é assim. Não valoriza a capacidade da pessoa, só valoriza os defeitos da pessoa. Saia de perto de gente que não vê o valor que você tem. Saia de perto de gente que não valoriza você. Se você tem um amigo, um colega que nunca abriu a boca para te elogiar, mas sempre abre a boca para te criticar, para falar dos seus erros e daquilo que você faz, é gente tóxica, é gente que carrega a morte em si. Então sai fora, meu irmão, desapega, corta a relação, porque você é um Davi de Deus. Então viva para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu poderia falar de muita gente, eu vou falar de Elias. Elias, aparentemente ao contrário, foi atacado pelo sistema. 1 Reis 19, versículo 4 até o versículo 8, a Bíblia diz que Elias, depois de vencer os profetas de Baal, ele recebeu uma ameaça de uma mulher, Jezabel. E Jezabel diz para Elias: eu vou te matar. A mulher estava com tanto ódio que ela conseguiu que suas palavras ferissem a alma de um profeta. Olha para mim. A mulher estava com tanto ódio que ela conseguiu que suas palavras ferissem a alma de um profeta. Não era um homem qualquer, era o Elias, o profeta do fogo, o profeta que acabaram de matar 850 profetas, o profeta que fez ficar 3 anos sem chover. Era um profeta. Mas quando a mulher falou: eu vou te matar, o que Elias fez? Abaixou a cabeça: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E começou a andar. Andou sem comer, sem beber. Andou sem comer, sem beber. Andou sem comer, sem beber. Não comeu mais, não bebeu mais, por causa da ameaça de Jezabel. Quando acabou as forças, chegou debaixo de um pé de zimbro, deitou e dormiu porque não tinha mais força. Aí Deus está olhando o profeta e dizendo: onde está o meu profeta? Aí Deus manda o anjo vai lá, o anjo leva pão e balança Elias. Elias acorda, Elias acordou, e eu tenho um pãozinho do lado, comeu o pãozinho, deu uma aliviada, mas virou o rosto de novo e tornou a dormir. Dormiu. Aí o anjo veio de novo. Elias acorda. Acordou Elias olhou, tinha um pãozinho. Vai comer esse pão e vai levantar e vai andar, porque longo é o teu caminho. Aleluia! Glória a Deus!
Elias recebe a mensagem: vai morrer agora não, Elias. Teu caminho é longo, teu caminho é distante. E a Bíblia diz que ele anda 40 dias e 40 noites. E vai chegar ao Monte Horebe, que é o monte de Deus. Mas quando Elias chega ao monte de Deus, o que Elias faz? Elias vai profetizar, Elias vai orar, Elias vai adorar, Elias vai estender a mão para Israel? Não. Elias entra numa caverna, fica dentro daquela caverna. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Aí de repente Elias está na caverna, uma voz entra dentro da caverna e diz: o que fazes aqui, Elias? Aleluia. Veja que a pergunta é objetiva: o que fazes aqui, Elias? Sabe por quê, irmão? Ninguém está aqui para gastar oxigênio à toa. Ninguém está aqui para passar tempo nessa vida. A gente está aqui para viver e não para sobreviver. Sobreviver é comer, beber água e dormir, e não produzir, e não realizar, e não adorar, e não glorificar. Mas viver é trabalhar, é produzir, é adorar, é glorificar, é sonhar, aleluia, é levantar a bandeira e dizer: pode contar comigo, Senhor. É por isso que a pergunta de Deus é: o que fazes? Aí eu pergunto para você: o que você está fazendo, meu irmão? Volta um pouquinho aí, nos últimos 90 dias da sua vida. O que você fez que impactou a vida de alguém, que impactou sua vida, que impactou sua vida ministerial, que impactou sua família, que impactou você, que transformou o lugar onde você estava? Eu estou falando de um profeta extraordinário, mas que entrou em depressão. E a depressão faz isso: ou a pessoa come demais, ou a pessoa para de comer. Elias parou de comer. O anjo precisou mandar ele comer. Não comia e dormia de fraqueza. Mas tem outros que comem demais e não dormem. Outros que dormem demais. A depressão, ela não é uma frescura. A depressão, ela não é uma doença espiritual. A depressão é uma seta que vem contra as nossas emoções e bloqueia a nossa capacidade de sonhar, de viver os projetos que Deus determinou que nós vivêssemos. A depressão vem pelo trauma, por uma vivência, por uma perda, por uma palavra que você deixa descer para a sua alma, que você não deveria deixar. E aí você se perde a razão de viver. Perde o objetivo de viver. Mas aí vem a pergunta: o que fazes aqui, Elias? E Elias está dentro da caverna e Deus diz: Elias, sai para fora. O que é que Deus está dizendo? Sai dessa depressão, sai desse estado de morte, sai desse estado de letalidade emocional. Meu Deus, é tanto trauma que a gente vive, queridos, é tanta perda que a gente tem. É o amigo que trai, é a esposa que trai, é o filho que cai nas drogas, é o governo que vem com coisas terríveis, é o país em convulsão. E o que dizer da igreja, do ministério? Elias vivia, pastor Wesley, pastor Jarbas, dentro de um sistema religioso, político complicado. Um rei que deveria temer a Deus, mas não temia. Uma rainha idólatra que mandava em tudo. Profetas corrompidos comendo na mesa de Jezabel. E somente ele ali, pregando e sendo odiado e sendo ameaçado. Aquilo traumatizou Elias, porque parecia que ele estava malhando em ferro frio. Ele pregava, mas não via resultado. Ele profetizava, mas não via resultado. Ele determinava as coisas, mas não via resultado. Aí chegou o momento que ele se deprimiu, disse: eu vou morrer, eu não quero mais viver, eu quero morrer. Para quê? Só eu fiquei aqui. E ele está naquela caverna: Deus me mata, Deus tira a minha vida. Deprimido. Mas Deus diz: eu ainda tenho um caminho contigo, Elias. Eu ainda tenho um negócio contigo, Elias. Eu ainda quero te usar, Elias. Eu ainda quero te abençoar, Elias. Aleluia. E Elias, tendo causado a sua morte emocional e ministerial, queridos, naquele momento que ele ouve a voz de Deus, Deus diz: sai para fora. Ele vem e fica na porta da caverna. Imagina Elias: direita, esquerda, ou fico aqui? Direita, esquerda,
ou fica aqui? Para onde eu vou? Não tenho mais motivação, não quero mais profetizar, não quero mais fazer a obra de Deus. Ei, quem sabe você está dessa maneira? Quem sabe você parou? Você cantava e não canta mais, você profetizava e não profetiza mais, você adorava e não adora mais, você lia e não lê mais, você sonhava em escrever um livro, mas perdeu o sonho, você dava aula na escola dominical, mas parou de dar aula na escola dominical. Você, meu querido irmão, tinha um sonho de ser um pregador, uma pregadora, uma missionária, um obreiro, mas um trauma paralisou o teu sonho. Deus está gritando para você, de dentro dessa caverna: o que fazes aqui? Aleluia. Quando Elias sai para fora, aí a Bíblia diz que vem um grande vento e passa aquele vendaval, mas o Senhor não estava no vento. Aí vem depois um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Aí vem fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Mas aí depois vem uma brisa suave, e nessa brisa suave vem uma voz que pergunta: o que fazes aqui, Elias? Deixa eu te explicar uma coisa. Nós temos duas características principais da nossa individualidade. A primeira é a digital, ela é única, a sua digital é única. A segunda é a voz. A nossa voz é única, a sua voz é única. O teu glória a Deus é ouvido individualmente lá no céu. Não adianta você achar que você vai dar glória a Deus emprestado. Quando glória a Deus é dado, aleluia, aquele que está recebendo glória, sabe o glória da Stephanie, sabe o glória do pastor Jabas, sabe o glória do pastor Jefferson, sabe o glória, aleluia, ele conhece a tua voz e dá a conhecer a voz dele, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aí Elias ouve a voz: o que fazes aqui, Elias? Aí Elias começa: Senhor, eu fui zeloso, eu sou o teu profeta, eu fui zeloso com a tua palavra, mas todos desviaram, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Aí Deus vai trazer uma revelação poderosa para a vida de Elias. Primeiro, só Elias? Não. Primeiro, porque eu estou aqui com você. Me ajuda a pregar aqui, me ajuda a profetizar. Diga para alguém que está do seu lado: na ausência daquele que você esperava que ia te ajudar e que não te ajudou, acredite que o teu Deus jamais te deixou só. Deus está contigo. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite, e eu vou repetir para você entender: Deus ainda está contigo. Pastor, estou na caverna, ele entra contigo na caverna. Pastor, estou no fundo do poço, ele te visita no fundo do poço. Pastor, eu não consigo fazer mais nada, ele que te ajudava a fazer continua com você enquanto você não está podendo fazer. Ele é o Deus que sara as tuas emoções, que cura a tua vida espiritual, que te livra da morte e que te faz viver para contar as maravilhas. Aleluia, 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 aleluia. Muitas das vezes as coisas naturais, o vento, o terremoto, o fogo, são coisas naturais, mas não vão representar, pode até fazer movimento, mas não vai trazer livramento, não vai trazer Deus. Isso representa a movimentação humana. Muitas vezes o consultório psicológico, o consultório psiquiátrico, muitas das vezes, queridos, até a psicologia pastoral não vai trazer o resultado, mas a individualidade da presença de Deus na tua vida vai mudar a tua história. E deixa eu ser profeta de Deus na tua vida nesta noite. Lembra do teu encontro com Deus. Não nos encontramos com Deus na coletividade, nós nos encontramos com Deus na individualidade. Deus é Deus de indivíduo. Deus é Deus que te conhece pelo nome. Deus é Deus que conhece você pelo seu CPF, meu
dias, as tuas noites, as tuas horas de alegria, as tuas horas de tristeza. Ele conhece os teus palácios, os teus lugares de alegria, mas conhece as tuas cavernas, os teus fundos de poço, e Ele libera uma voz para você nesta noite. Vai viver, vai viver, vai viver, vai viver. Então joga a mão para cima, adora Ele, vai viver. Aleluia. Eu preciso correr porque a hora já foi aqui. Aleluia. Jonas, lá do ventre da baleia, ele gritou: angústias de morte me cercaram. E por que Jonas estava morrendo no ventre da baleia? Por causa da desobediência. Desobediência mata. Tem gente que entra num estado de morte emocional por causa do pecado. Quando alguém peca e não confessa, quando alguém peca e não arrepende, quando alguém peca e não confia no perdão de Deus, muitas das vezes essa pessoa entra num estado de morte espiritual. E a morte espiritual pode trazer também a morte emocional. O que é morte emocional? O nosso cérebro, ele produz alguns hormônios de prazer, ocitocina, produz serotonina e adrenalina, e alguns hormônios. Nosso cérebro é composto de neurônios, e Deus conhece cada neurônio do nosso cérebro. Aí quando você entra num estado de doença espírito emocional, você não tem prazer num culto como esse, você não consegue dar glória numa palavra como essa, você não consegue cantar como os outros cantam, não consegue adorar como os outros adoram. Se tocava violão, não toca mais. Se tocava o trompete, não toca mais. Se tocava o teclado, não toca mais, porque a morte emocional traz a morte espiritual, e você vai paralisando. Aqueles neurônios que trabalhavam para produzir o seu prazer, a sua alegria, estão inutilizados. Mas Deus é o Deus que visita. Tem milhões aí, mas Ele conhece cada um. Ele visita os teus neurônios, e Ele vai ressuscitando, Ele vai trazendo a vida, Ele vai trazendo de volta, porque Ele é o Deus que perdoa pecado, Ele é o Deus que perdoa as nossas transgressões. Jonas disse: eu pequei, eu desobedeci, mas eu estou arrependido. Então Deus diz: então levanta, vai pregar em Nínive, aleluia, porque eu vou te usar, aleluia. E pensa na pregação de Jonas. A pregação foi tão forte, queridos, que converteu a cidade todinha para a glória do nome de Jesus. Levanta a tua mão aí, profeta. Pode estar no ventre da baleia, mas baleia vai ter que vomitar Jonas aqui nesta noite, porque Nínive não se perderá. A tua palavra vai chegar, a tua voz vai chegar, o teu ministério vai frutificar, e o nome de Jesus vai ser glorificado. O apóstolo Paulo, ele entendia muito disso, e ele escreve aos Romanos dizendo assim, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas aí vem o versículo 37 do capítulo 8 de Romanos: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Existe um mundo espiritual que levanta no mundo natural inimigos para a sua vida. É por isso que vem palavras malignas, é por isso que vem palavras que ferem, é por isso que vem pessoas para fazer você parar. Somos entregues à morte todo dia pela chama que carregamos dentro de nós. Todos nós temos uma chamada. Quando falamos de chamada, não estamos falando, queridos, de um termo qualquer. Estamos falando de um fogo que Deus coloca para queimar dentro de nós. Tem gente que tem uma chamada para ser uma mãe dentro de casa excelente, para ser uma mulher excelente, para ser uma esposa excelente, mas de repente alguém sopra essa chama, alguém joga água nessa chama, alguém quer apagar essa chama, e essa pessoa que era viva, que era para cima, que fazia, que conseguia, ela começa a morrer, morre emocionalmente.
e já não consegue mais fazer coisas simples como ela fazia. E começa a depender dos psicotrópicos, e aí os psicotrópicos às vezes prejudicam mais do que melhoram. Tem alguns momentos de alegria, mas uma eternidade de tristeza e de desprazer. Olha para trás e diz: não sou mais aquela, não sou mais aquele, não consigo mais. Tenta levantar, mas parece que é um peso sobre a sua coluna e não consegue andar e não consegue caminhar. Porque, queridos, esse poder da morte está imperando para fazer você parar, para te destruir. Mas a palavra do apóstolo Paulo é: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados.